Meu amigo, minha amiga, uma coisa que mexeu muito comigo nesses últimos dias foi a morte deste rapaz que tentava ganhar os jovens para Jesus lá nos Estados Unidos, o Charlie Kirk. Eu tenho tentado pregar o evangelho, tenho tentado de todas as formas fazer o melhor que eu posso para levar pessoas para Jesus, mas eu não tenho facilidade para pregar para jovens. Se você, meu amigo, minha amiga, viu o nosso canal no YouTube Trabalho Missionário, você vai notar que onde eu estou pregando só tem pessoas mais de idade, não tem pessoas novas. Eu tenho muita dificuldade de lidar com os jovens. Eu tenho facilidade para lidar com pessoas mais velhas. Pois bem, então eu via vídeos do Charles Kicker, ele debatendo e tentando levar os jovens para Jesus, porque embora a imprensa ela divulgue aí para as pessoas que ele falava só de política, era de extrema direita, mas quem conheceu, quem conhecia, quem acompanhava o trabalho dele sabe que ele falava de todos os assuntos e que o assunto principal dele, o objetivo principal dele era falar do evangelho, era falar de Jesus. E tá no YouTube aí para quem quiser ver, tem o canal dele traduzido para o português, para quem quiser ver. Que a mensagem dele principal era Jesus, ele colocava o evangelho em primeiro lugar. Ele não falava só de política, ele falava sobre todos os assuntos. E me entristeceu muito ver muitas pessoas comemorando, né? Lá nos Estados Unidos, aqui no Brasil. Eu já tinha visto essa situação algumas outras vezes, de pessoas que pregavam principalmente contra o pecado e que morreram. E pessoas que querem viver no pecado, que não conhecem a Deus, comemorando na internet. Eu já tinha visto com outras pessoas, mas não com tanta repercussão, igual nesse caso de Charlie Kirk. Mas isso me entristeceu muito. Estas pessoas, elas se alegraram pela morte de um rapaz de 31 anos que pregava contra o pecado. Talvez o que despertou mais raiva em muitas pessoas era ele pregar contra o pecado. E nós sabemos que o mundo quer viver no pecado, o mundo não quer deixar o pecado. Então, talvez isso não foi a política. Ele falava de política, ele falava sobre tudo, mas não foi a política que causou o ódio maior no coração das pessoas, não, viu? O que causou o ódio maior é que ele falava contra o pecado. Ele falava contra a vida errada, contra as práticas erradas que são normalizadas pelas transmissões da imprensa na internet, na televisão. Nós vemos a imprensa, a televisão normalizando as práticas de pecado, como se as pessoas devessem viver pecando. E Charles Kicker, ele pregava contra o pecado. Quem conhece o trabalho dele sabia. Então foi isso que causou a raiva maior no coração das pessoas. E por isso que muita gente comemorou, milhares de pessoas nos Estados Unidos, no Brasil, comemoraram. E não tiveram nem vamos dizer assim, a sobriedade de dizer assim, eu vou comemorar, mas não vou colocar isso na internet. Além de comemorar, ainda foram para a internet mostrar o regozijo pela morte desse rapaz que anunciava Jesus. Ele era cristão de fato. Ele pregava Jesus, colocava o evangelho em primeiro lugar. Então, isso me entristeceu, mas me fez lembrar de algo que virá a acontecer nesse mundo e que está profetizado no livro do Apocalipse. Veja só, Apocalipse capítulo 11, depois leia o capítulo 11 de Apocalipse, do versículo 1 ao 14. Aí fala sobre os dois profetas, que nós cremos que é Moisés e Elias, que hão de pregar aqui nesta terra no período da tribulação. E está escrito assim:
no versículo 7, quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhes fará guerra, e os vencerá e os matará. E jazerão seus corpos mortos na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde o nosso Senhor também foi crucificado. E homens de vários povos e tribos e línguas e nações verão seus corpos mortos por 3 dias e meio, e não permitirão que os seus corpos mortos sejam postos em sepulcros. E os que habitam na terra, agora preste atenção, e os que habitam na terra se regozijarão sobre eles, e se alegrarão, e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham atormentados os que habitam sobre a terra. Veja, o que aconteceu com Charles Kicke é apenas um ensaio do que está por vir. Isso aconteceu, muitos se alegraram, muitos comemoraram, mas muitos também se colocaram contra, perplexo com a coragem de muitos de comemorar a morte de alguém. Mas virá um tempo, e não vai demorar, depois que Jesus tirar a igreja da terra, que a humanidade vai estar tão pervertida, que eles vão ser atormentados pelos 2 profetas que virão pregar na tribulação, que vão pregar durante 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Ao ponto que quando a besta, o anticristo, matar esses 2 profetas, eles não vão permitir enterrar os corpos deles, e vão contemplar os cadáveres ali na praça da grande cidade de Jerusalém, mortos, e vão enviar presentes uns para os outros, vão se alegrar abertamente. Não vai ter ninguém para discordar da atitude deles ou criticar a atitude deles. Então veja que o que aconteceu com Charles Kicke é apenas um prenúncio do que está por vir ainda. A humanidade vai piorar, a maldade vai piorar, mas Jesus Cristo em breve vem tirar a igreja dele aqui dessa terra. Só para concluir a leitura aqui de Apocalipse 11, o versículo 11 diz: E depois daqueles 3 dias e meio, o Espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre seus pés, e caiu grande temor sobre os que os viram. E ouviram uma grande voz do céu que lhes dizia: Subi para aqui. E subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos ouviram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade. E no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados e deram glórias ao Deus do céu. É passado o 2º ai, eis que o 3º ai cedo virá. Meu amigo, minha amiga, que Deus os abençoe, e eu quis compartilhar contigo, que me acompanha aqui no WhatsApp, no YouTube, essa mensagem. Isso que nós vimos acontecer aí com esse rapaz que anunciava Jesus, pessoas comemorando, isso mostra que o mundo realmente está caminhando para ficar exatamente do jeito que nós vemos em Apocalipse 11. Isso não vai demorar não. Que nós possamos perseverar, ficar firmes com Jesus e não nos alegrarmos com a morte de ninguém. Nós que somos de Jesus, se uma pessoa que não concorda conosco, se um incrédulo, se alguém que não gosta da gente vier a morrer, nós nos entristeceremos, porque nosso Senhor mandou a gente, nos mandou, amar os nossos inimigos. Quanto mais um servo de Deus, estava lá pregando para os jovens e veio perder a sua vida. Nós não nos alegramos com a morte de espécie alguma. Jesus Cristo poderá voltar ainda hoje. Se ele não voltar, estaremos esperando por ele amanhã. Você ouviu uma palavra com o pastor Eliezer Pereira de Freitas, da Igreja da Bendita Esperança, em Cordisburgo, Minas Gerais.